Prezados irmãos e irmãs da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, muito boa noite. Nós hoje estamos com a responsabilidade de conversarmos sobre este livro, Conduta Espírita, do nosso irmão André Luiz, e o capítulo que nos coube na noite de hoje, nessa nossa reunião virtual, é o capítulo 30, Perante os Sonhos. Então nós vamos ler os itens que foram estabelecidos por André Luiz e em seguida nós faremos os comentários. Então o primeiro item, Perante os Sonhos, André Luiz nos fala o seguinte: encarar... Perdão, peraí, só um minutinho. Deixa eu beber uma água. Encarar com naturalidade os sonhos que possam surgir durante o descanso físico, sem preocupar-se aflitivamente com quaisquer fatos ou ideias que se reportem a eles. Há mais sonhos na vigília que no sono natural. Bem, meus irmãos, então nesse primeiro item aqui, André Luiz nos fala e nos relembra que nós temos dois tipos de sonhos. Nós temos os sonhos anímicos e temos os sonhos espíritas. Os sonhos anímicos são aqueles oriundos das nossas preocupações. São aqueles que refletem as nossas preocupações materiais, as nossos apegos, as nossas dificuldades. Então, essas situações do nosso cotidiano se refletem no nosso inconsciente, e nós podemos dizer que os sonhos anímicos são os sonhos relacionados às projeções do nosso inconsciente, as projeções relacionadas às nossas preocupações do dia a dia. E se nós tivermos o hábito de nos preocuparmos excessivamente com os sonhos, no sentido de interpretá-los, no sentido de querer buscar explicações, nós vamos poder cair nas armadilhas dos nossos irmãos pseudo-sábios. Nós sabemos que temos à nossa volta uma multidão de testemunhas invisíveis e tem uma categoria de espíritos no mundo invisível denominados pseudo-sábios, e esses pseudo-sábios eles utilizam os nossos pensamentos menos felizes para nos enganar. Então, se nós sonhamos com algo, digamos, vamos dizer que eu sonho que eu estou sofrendo um acidente, e aí eu já vou ficar achando que aquilo ali é porque eu vou morrer, ou que eu vou ter algum problema mais sério, né? Aquela preocupação excessiva com esses fatos. Essas minhas preocupações podem atrair os espíritos menos esclarecidos, os pseudo-sábios da espiritualidade, que vão projetar no nosso campo mental, no meu campo mental, ou no nosso, no caso se for algum dos irmãos que estão nos assistindo, vão projetar pensamentos, ideias que vão fortalecer aquelas minhas inquietações. Então nós temos que ter muito cuidado para não nos preocuparmos excessivamente com interpretação de sonhos. Agora, é lógico que temos aqueles sonhos chamados sonhos espíritas. Os sonhos espíritas realmente são reais e eles refletem o encontro que nós temos com os nossos amigos espirituais, com o nosso anjo guardião, com aqueles espíritos que querem o nosso bem, aqueles espíritos que desejam que nós tenhamos uma vida tranquila, aqueles espíritos que nos aconselham de forma positiva. Então temos aí essas situações. Mas qual é a característica dos sonhos espíritas? É a espontaneidade. Então, naqueles momentos que nós estamos tranquilos, estamos sem grandes preocupações, não estamos pensando em nada relacionado a alguma situação do dia a dia, aí nós abrimos um campo através da pacificação interior que nós estamos denotando,
nós abrimos uma sintonia para que os espíritos protetores se aproximem, para que aqueles nossos entes queridos em condições de nos auxiliarem se aproximem e nos transmitam alguma mensagem que não necessariamente passa pela resolução de problemas materiais. É algum aconselhamento doutrinário, algum trabalho espiritual que precisamos fazer, algum cuidado moral que precisamos manter, alguma advertência que precisamos ter. Então, nós temos que ter esse cuidado com essas situações. Então, compartilhando com vocês assim alguns fatos que nós vivenciamos. Então, houve uma época em que eu sonhava constantemente que a minha mãe ia desencarnar. Aí ficou com aquele pensamento, eu comecei a ficar preocupado. Falei, pô, será que a minha mãe vai desencarnar? Eu e minha mãe estava com 70 anos, e aí eu já fiquei achando que a minha mãe ia desencarnar. Aí teve um momento que eu falei assim, quer saber de uma coisa? Vou deixar na mão de Deus. Deixa que Deus vai resolver isso, eu não vou ficar preocupado. Vamos ver o que Deus determina. E aí entrei em oração, falei, Senhor, seja feita a sua vontade. Se for isso mesmo, eu vou tentar aceitar essa situação da melhor maneira possível. E estamos aí, minha mãe com 96 anos, isso foi há 26 anos atrás. Depois que eu fiz essa oração, esses sonhos se diluíram e eu verifiquei que era nada mais do que uma projeção mental de espíritos menos esclarecidos que queriam me inquietar, me deixar angustiado, e aí ficaram projetando essas situações. Isso há 26 anos atrás. Minha mãe tinha 70 anos, agora ela está com 96. Então é por isso que a gente tem que ter esse cuidado. Então, quando nós orarmos, a oração, a prece, é o melhor meio de nós determinarmos essas visualizações. Não é? Então, continuando aqui, vamos para o item 2. Extrair sempre os objetivos edificantes desse ou daquele painel entrevisto em sonho. Em tudo há sempre uma lição. Repudiar as interpretações supersticiosas que pretendam correlacionar os sonhos com jogos de azar e acontecimentos mundanos, gastando preciosos recursos e oportunidades da existência em preocupação viciosa e fútil. Objetivos elevados, tempo aproveitado. Então aqui, meus irmãos, aquela questão que qual é a nossa preocupação mais que tem que estar sempre presente em nós? É a nossa reforma íntima, é a cura da nossa alma. Então, as resoluções dos problemas materiais, elas se dão naturalmente, elas se dão harmoniosamente quando nós nos propomos a nos colocarmos na busca do autoconhecimento. Então, quando nós lutamos contra o egoísmo, o orgulho e a vaidade, e nós lutamos para conquistar a humildade, a benevolência, a indulgência e o perdão ao próximo, nós estaremos com essas atitudes resolvendo naturalmente as nossas inquietações, os nossos problemas terrenos. E por isso que não é tão premente que nós fiquemos querendo informações do mundo espiritual para o que fazer, com aquele velho hábito que a gente quer consultar os espíritos para que eles resolvam nossos problemas. Então nós já vimos aí em outros estudos, e outros companheiros já falaram sobre isso, que nós temos os nossos atavismos, os nossos condicionamentos psíquicos. Então nós já passamos por outras religiões, por outros segmentos religiosos, que os seus profitentes têm esse hábito de querer exigir de Deus milagres, promessas, exigir que Deus resolva os nossos problemas, Ou então a gente tem um vínculo com as religiões que se consulta os espíritos, fazem trabalhos, rituais para abrir os caminhos. Então, isso aí, a doutrina espírita, respeitando, logicamente, aqueles que pensam dessa forma, mas a doutrina espírita apresenta um outro caminho, que é a reforma íntima. A partir do momento que nós nos pacificamos, que nós nos tornamos mais tranquilos, mais vigilantes em relação aos nossos pensamentos, às nossas palavras, os problemas que nós temos
vão se resolvendo naturalmente, sem que precisemos de consultar os espíritos, ficar sonhando com o nosso mentor para ele nos dizer o que fazer. Outro fato interessante é não termos essa preocupação de querer sonhar para que o espírito nos dê, por exemplo, o número da Mega Sena, o número de algum jogo de azar, como nos fala André Luiz. Porque o jogo de azar, se nós ganharmos um prêmio, ele não vai necessariamente garantir a nossa felicidade. E nós temos aí múltiplos exemplos de pessoas que ganharam na loteria esportiva, na época que tinha, agora não tem mais loteria esportiva, mas eu me lembro que teve vários episódios de companheiros que ganharam, eram os 13 pontos, né? A pessoa fazia os 13 pontos, aí saía, fulano de tal ganhou os 13 pontos, e tá, naquela época até era cruzeiro, nem era real ainda. Porque ganhou os 13 pontos e tal, e a pessoa daqui a pouco perdia todo aquele recurso, a pessoa enveredar por um caminho vicioso de mulheres, de bebida, de farra, e daqui a pouco a pessoa estava sem dinheiro. Então pedir para ganhar na loteria, né? A loteria agora não existe mais, mas eu pedi para ganhar na Mega Sena, para ganhar prêmios, isso aí é totalmente inadequado, a gente não deve enveredar por esse caminho. Nós temos que buscar, sim, como já falamos, a reforma íntima. Se nós tivermos a reforma íntima, nós conseguiremos atingir esse processo. Eu queria compartilhar com vocês aqui uma experiência, um filme que nós verificamos, que nós vimos agora recentemente na Netflix, chamado Somos Todos Iguais, que não vou contar o filme para vocês, mas é um filme que relata de uma mulher que ela encontrou a felicidade quando ela desenvolveu um trabalho com moradores de rua. Então ela era uma mulher assim que estava com o seu casamento conturbado, com a sua vida material conturbada, e aí ela se vincula a uma igreja, a uma pastoral que faz um trabalho para moradores de rua, e naquele trabalho ela encontrou forças para equilibrar os seus problemas quando ela abriu o seu coração para auxiliar o próximo. Então a verdadeira felicidade é servir e não querer recursos materiais. Então, continuando aqui, ao cautelar-se quanto às comunicações interviews no sonho vulgar, pois, conquanto o fenômeno seja real, a sua autenticidade é bastante rara. O espírito encarnado é tanto mais livre no corpo denso, quanto mais escravo se mostre aos deveres que a vida lhe preceitua. Aqui é você sonhar com um amigo te dando alguma informação. E aí a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque é muito raro esse encontro. Ele pode acontecer, ele é viável, ele é normal, mas não é tão, vamos dizer assim, tão comum assim acontecer. E uma coisa que nós temos que ter muito cuidado também é com essas informações, seja de encarnados ou de desencarnados, no sentido de dizer que nós fomos pessoas de sucesso nas vidas anteriores. Olha, aí, por exemplo, um amigo nosso pode chegar para nós e falar assim: olha, eu sonhei que você foi um príncipe no passado, que você foi um grande homem, que você foi um grande cientista, que você era uma pessoa importante. Quer dizer, então esse pensamento de que nós fomos importantes, fomos pessoas de sucesso, nós temos que desqualificar também. Temos que deixar de lado, mesmo que tenhamos sido. Às vezes até a gente pode ter sido, mas e daí? Né? Hoje em dia estamos numa outra classe social e não temos mais as mesmas facilidades que tínhamos, e temos que aprender com a vida que temos atualmente. Não adianta a gente ficar lembrando que porque eu fui famoso, eu fui rico, eu fui empresário. Vamos nos contentar com o que temos hoje, vamos aproveitar as lições de hoje para crescermos, porque é isso que é importante. Então, esse sonho entre vivos é aquela questão de você sonhar com um amigo seu e ele vai te dar alguma informação. Olha, você, cuidado, que pode acontecer isso, você pode sofrer um acidente, você vai ter um problema no teu trabalho. E às vezes é um espírito pseudo sábio que está assumindo perispiritualmente a forma de uma pessoa que você conhece para te enganar, né? E aí tem uma passagem da obra de André Luiz, é uma passagem que está no livro Nos Domínios da Mediunidade,
que tinha uma médium, que ela participava de uma reunião mediúnica, e o seu marido era o dirigente da reunião, e ela participava da reunião ativamente e tal. Aí quando ela ia dormir, ela sonhava que o mentor da reunião surgia para ela e lhe informava que o seu marido estava tendo caso com uma outra médium lá do centro. E na verdade não era um protetor, era um obsessor. Era um espírito que estava querendo criar uma desarmonia no grupo, e aí ele ficava fazendo essa afirmativa. E como essa nossa irmã era muito ciumenta, era insegura, então ela todo dia praticamente ela encontrava aqueles irmãos, minha amiga, cuidado com a fulana, que a fulana tá querendo seu marido, tá de olho no seu casamento, ela tem inveja de você. Quer dizer, passava para ela em sonho, em desdobramento anímico, e ela tinha essa possibilidade de lembrar do que sonhava, e ela ficava ali insegura e tal. E se não fosse a atitude do marido, que sempre estava em prece, sempre estava procurando ter equilíbrio, ela ia para um caminho totalmente inadequado. Então nós temos que ter muito cuidado com essas informações. Então como nós falamos, o sonho espírita, ele existe, mas nós não devemos nos preocupar excessivamente com esses fatos. O mais importante é procurarmos estabelecer, né, um critério de fé raciocinada. Vamos interpretar. Se a gente tiver alguma dúvida, a gente pode até perguntar a uma pessoa mais experiente: olha, eu estou com um sonho aqui recorrente, estou vendo isso e tal, o que você acha? Pedir ajuda a outras pessoas, evitar ficar com aquela ideia fixa: olha, isso aí que vai acontecer alguma coisa ruim na minha vida e tal. É igual, por exemplo, quando a gente lê uma página, abre a página uma casa, e aí vem aquelas páginas falando sobre sofrimento, sobre dificuldades que nós teremos. Aí a gente já fica achando que essa página caiu porque vai acontecer alguma coisa ruim na minha vida. Não necessariamente, às vezes é uma advertência para que nós tenhamos abertura para o sofrimento alheio, ou para a presença do sofrimento na lei divina. Não necessariamente que caiu aquela página falando de sofrimento que a gente vai sofrer. Então essas atitudes mentais, esses condicionamentos mentais, nós temos que nos libertar para ter uma atitude melhor. Bem, então, continuando aqui no próximo item, ele fala aqui: não se prender demasiadamente aos sonhos de que recorde, ou às narrativas oníricas de que se faça ouvinte, para não descer ao terreno baldio da extravagância. A lógica e o bom senso devem presidir a todo raciocínio. Então, meus irmãos, efetivamente aqui André Luiz dá a recomendação básica: lógica e bom senso na interpretação das imagens oníricas, ou seja, das imagens dos sonhos. Então, o que fazer então para a gente ter mais segurança? Quando nós formos dormir, nós procuremos sempre, antes de dormir, ler uma página evangélica, uma página de um livro de mensagens, e ao realizarmos a nossa prece, nós nos colocarmos à disposição dos amigos espirituais para trabalhar pelo nosso próximo. Não é para que a gente receba mensagem que diga sobre a nossa vida. Então, o que nós falamos para os espíritos, após a leitura da página: meus irmãos, eu estou me colocando à disposição para trabalhar ou estudar. Que aí o que vai acontecer? Quando nós estamos predispostos a trabalhar ou estudar, os amigos espirituais virão ao nosso encontro, nos levarão a núcleos de trabalho ou a núcleos de aprendizado, e nesse momento, se eles precisarem nos falar alguma coisa, eles vão nos dizer. E não necessariamente a gente precisa lembrar exatamente o que eles falaram. Às vezes a coisa vem a nível de intuição. Então, por exemplo, muitas ocasiões, algumas atividades doutrinárias do seu, ou lá da Casa Espírita, por exemplo, eu estou fazendo um programa, o seu, né? Eu estava fazendo um programa agora, Arte Espírita em Foco. Então eu estava assim meio em dúvida se eu devia fazer ou não o programa e tal, isso antes de
realizar. Aí uma manhã eu levantei com todas as ideias arrumadinhas, como é que tinha que fazer, aí eu escrevi, aí me comuniquei com os irmãos, com os amigos. Por quê? Porque, logicamente, no mundo espiritual, os mentores do seu tiveram uma reunião conosco, né, comigo e com os demais participantes, me deram as diretrizes. Aí nós anotamos, levamos para a reunião do seu, começamos a trabalhar as ideias e hoje, graças a Deus, já temos aí alguns programas que eu espero que vocês também estejam acompanhando no canal do Arte Espírita em Foco. Né? Aí tem o ícone lá que é Jesus, aí vocês vão lá, bota Arte Espírita em Foco, bota Jesus, e aí vocês vão ver vários programas de entrevistas, uma série de fatos, que foi o quê? Foi quando eu tive este sonho. Não lembrei exatamente do que aconteceu. Eu dormi com uma ideia assim, não muito, ainda, vamos dizer assim, formada, e ao acordar já estava o programa, ou a ideia estava bem formatada, e tanto que eu tive que anotar rapidamente para não esquecer. E aí enviei para os meus amigos lá do seu, e nós começamos a trabalhar, e graças a Deus esse ano nós começamos a fazer esse trabalho. Então é assim que ocorre. Mas por quê? Porque nós procuramos fazer essa prática de orarmos e nos colocarmos à disposição para trabalhar. Não é para ficar, eu quero que o senhor me diga o que eu faço, o que eu tenho que fazer. Eu estou desempregado, estou com uma dívida para pagar, o que eu faço? Não, isso aí a gente vai lutando, vamos procurando nos acalmar, vamos procurando buscar soluções, né? E às vezes as soluções nesse sentido material também surgem de forma imprevista. Às vezes nós estamos assim com alguma dificuldade e vem algumas ideias que também nos ajudam, mas sem a gente precisar ficar com aquela inquietação que a gente quer a resposta na hora que nós desejamos. Então isso é muito importante. Então lógica e bom senso. Então o mais importante nessa questão de desdobramento anímico é nos colocarmos à disposição para trabalhar e estudar. E se houver necessidade de alguma recomendação espiritual, de algum aconselhamento, essas orientações virão naturalmente. Então, continuando aqui. Preparar um sono tranquilo pela consciência pacificada das boas obras, acendendo a luz da oração antes de entregar-se ao repouso normal. A inércia do corpo não é a calma para o espírito aprisionado na tensão. Ou seja, como que nós preparamos um sono tranquilo? Então, antes de dormir também, nós temos que evitar programas violentos, imagens chocantes, discussões estéreis na nossa família. Então, por exemplo, a gente procurar sempre pautar a nossa vida pela harmonia familiar. É lógico que em alguns momentos nós teremos ali tensões, teremos dificuldades, né? Nenhum de nós está livre de ter assim, algum problema de conflito, mas procurar minimizar ao máximo essas situações, porque ao dormirmos irritados, mal-humorados, preocupados ou magoados, ressentidos, logicamente nós não conseguiremos entrar em sintonia com os espíritos protetores que nos auxiliam, ou eles até tentarão se comunicar conosco pela intuição, pela inspiração, e não conseguirão, porque nós não daremos abertura. Então nós temos que procurar sempre, ao dormir, buscarmos a tranquilidade, o bom relacionamento, o diálogo. Se temos algum conflito, deixamos para o dia seguinte. Olha, vamos deixar para isso, vamos falar agora não, depois a gente fala sobre isso, vamos esfriar a cabeça, né? Então aí isso aí ocorre. E também por exemplo, eu sempre falo isso com vocês, vou repetir quantas vezes for necessário. Não tenhamos o hábito de ver filme de terror, né? Espírita tem que banir filme de terror da sua trajetória. Por quê? Porque o filme de terror, ele mostra, às vezes, situações de irmãos mesmo do umbral denso, que os produtores do filme se desdobram, vão a regiões umbralinas, veem aquelas situações e voltam descrevendo aquilo que viram.
né? Às vezes o roteirista do filme, o diretor do filme é um médium de desdobramento, quer dizer, ele sonha ou ele vivencia aqueles fatos escabrosos e volta e faz aquela descrição daqueles monstros, daqueles seres hediondos, que às vezes são espíritos que habitam nessas regiões e que eles denotam esse fato. Então, por exemplo, essa parte do negócio é filme de vampiro, né? O filme de lobisomem, essas coisas, filme de fantasmagóricos, de cemitério, quer dizer, tudo isso são viciações mentais que, se nós vamos ver esses filmes com essas imagens, quando nós dormimos, nós vamos voltar a esses locais, vamos atrair espíritos que vão ter que vão inquietar o nosso sono e vão até gerar alguns pesadelos. Então, também compartilhando com vocês aqui uma experiência que nós tivemos. Uma ocasião, eu ainda não era espírita, não sabia. Eu já estava naquela fase que eu estava meio ainda em dúvida se eu me tornava espírita ou não. Aí eu fui ver um filme de vampiro. Eu na época ainda gostava de ver, ficava ali com medo, não sei o quê. Aí vim dormir e percebi nitidamente no meu quarto a presença de um espírito com uma forma desagradável. Não é vampiro com aquele dente, nada disso. Mas como eu fiquei produzindo aquelas imagens do filme, eu notei, eu acordava e parecia que tinha uma pessoa do meu lado, né? Então é o que? É um irmão menos esclarecido que foi atraído pelo meu pensamento, estava ali ao meu lado. Então, que tipo de sonho que eu posso ter, que tipo de comunicação onírica que eu posso ter com esse tipo de pensamento? Ou então, você vê um filme que tem muitas cenas de sexo, muitas cenas de coisas libidinosas, né? O que você pode ver com isso, né? Então, essa situação é uma situação que nós temos que evitar. Nós temos que evitar esse tipo de situação. Nós precisamos ter o pensamento tranquilo. Então, filme que fala muito em sexo, né? Aquele filme 50 Tons de Cinza, aquilo ali é sexo o tempo todo, também evitar. Então, finalizando aqui, admitir os diversos tipos de sonhos, sabendo, porém, que a grande maioria deles se originam de reflexos psicológicos ou de transformações relativas ao próprio campo orgânico. O espírito encarnado e o corpo que o serve respiram em regime de reciprocidade no reino das vibrações. Então, finalizando os nossos comentários, meus irmãos, é aquela questão, né? O nosso corpo físico, ele exerce sobre nós uma influência muito grande. Como nós somos espíritos imperfeitos, enquanto estamos encarnados, o que predomina em nós ainda são as vibrações materiais, as preocupações materiais. E por isso que, como ele fala aqui, a grande maioria deles se originam de reflexos psicológicos ou de transformações relativas ao próprio campo orgânico. Então, quer dizer, a maioria dos nossos sonhos não são sonhos espíritos. Eles podem acontecer? Podem. Mas nós não podemos entender que todo sonho é porque foi um espírito que veio dar uma comunicação, que veio participar, né? Então temos que ter esse cuidado de saber delinear o que é uma coisa da outra, né? Minha mãe tá aqui, vou mostrar ela aqui, tá aqui olhando aqui dá tchau ali pro pessoal do bezerro. Aí, tá vendo? Então, aí no caso a gente tem que ter esse cuidado de não ficar excessivamente preocupado com esses sonhos, né? Ficar falando, porque eu sonhei, olha, eu vou morrer. Eu sonhei que eu tô com um caixão porque eu vou morrer. Eu sonhei com a funerária porque alguém da minha família vai morrer. Não, vamos relaxar, vamos deixar isso tranquilo, porque muitas vezes são informações oníricas que refletem as nossas próprias projeções inconscientes. Então, meus irmãos, era isso que nós tínhamos que conversar com vocês nessa noite, né? E para a nossa reunião. Que Jesus nos abençoe e até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus.